today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira e última parte dessa parte introdutória de corrente elétrica. Próxima questão, pessoal, fala o seguinte, ó. O efeito Joule corresponde ao aquecimento de um condutor ao ser percorrido pela passagem de corrente elétrica. Assinale a alternativa que contenha apenas aparelhos cuja base de funcionamento é o efeito Joule. Então, lembrando, o que é o efeito Joule? É a transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? Então, letra A, chuveiro elétrico, é efeito Joule. Fogão a gás, não é. Então, a alternativa A é falsa. Alternativa B, ferro elétrico de passar, é efeito Joule. E lâmpada incandescente, também é efeito Joule. Então, a letra B de cara já está certo. Letra C, forno elétrico, é efeito Joule. Lâmpada fluorescente, não é efeito Joule. Lâmpada fluorescente é uma lâmpada fria, então ela é falsa. Letra D, flash de máquina fotográfica, sim, é efeito Joule. E motor a combustão não é efeito Joule. Tá? Então a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Belezinha? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui. Então, essa questão é uma questão da Universidade Estadual de Londrina. Ela fala o seguinte, ó. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela provoca alguns efeitos muito importantes. Considere os seguintes efeitos da corrente elétrica. Então aqui a gente tem os efeitos, né? O efeito Joule, o efeito térmico, o efeito químico, o efeito luminoso, o efeito fisiológico e o efeito magnético. Então o efeito Joule é quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor e como consequência ela provoca o aquecimento. O efeito químico é quando você joga uma determinada corrente elétrica numa solução eletrolítica e ela provoca a decomposição ou a separação de, por exemplo, alguns elementos. O efeito luminoso é quando a corrente elétrica passa por um determinado gás rarefeito e, como consequência, ela produz luz. O efeito fisiológico é quando a corrente elétrica passa por um determinado organismo vivo e pode provocar algumas consequências, como arritmia cardíaca, parada cardiorrespiratória, contrações musculares e assim vai. E o efeito magnético é quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor e, como consequência, ela cria ao redor desse condutor um campo magnético. Então, beleza. Então ele quer saber o seguinte, na nossa residência, os efeitos que sempre acompanham a corrente elétrica são, então, ou seja, o que a gente vê na nossa residência em si, nos aparelhos elétricos de uma maneira geral. A gente sempre vai ver um efeito Joule, por exemplo, nos chuveiros, né? Efeito químico a gente não vê. Efeito luminoso a gente pode ver se a gente tiver, por exemplo, numa casa com lâmpadas incandescentes de uma maneira geral. Então eu tenho também o efeito luminoso, se eu tiver na minha casa, por exemplo, lâmpadas fluorescentes. E eu tenho também o efeito magnético, certo? Eu também tenho o efeito magnético na nossa casa. Ao redor dos fios condutores dos aparelhos eletrônicos, por exemplo, eu tenho a criação de campos magnéticos. Então, de acordo com essas três alternativas que eu marquei aqui, qual que a gente vai ter? Eu tenho 1 e 2? Não, a 2 eu não tenho. 2 e 3 eu também não tenho. Então, de cara, a letra A e a letra B já são falsas. Eu posso ter a 3 e a 4? A 4 só se você tomar choque. Mas eu estou desconsiderando isso. Então, a 4 também você já descarta. Então, a C e a D, você também pode descartar. Então, a nossa única alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Belezinha? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui. Essa questão é uma questão da Universidade Estadual de Londrina também, não coloquei aqui, mas é de lá. E ela fala o seguinte, ó, leia o texto e responda a questão. Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelos humanos pré-históricos. A teoria precipitativa, é capaz de explicar convenientemente os aspectos básicos da eletrificação das nuvens por meio de processos. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo.
Os relâmpagos são descargas de curta duração, com correntes elétricas intensas que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros. Então, aí está te dando toda uma informação a respeito disso, tá? Aí ela fala o seguinte, ó, o que realmente importa. Em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. Então, primeiro, a corrente elétrica é uma grandeza escalar, definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. Então essa afirmação ela é verdadeira. Matematicamente, se a gente quer determinar a quantidade de corrente elétrica, o que a gente leva em consideração? A variação da quantidade de carga em um certo intervalo de tempo. Então a primeira afirmação é verdadeira. Segundo, a corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas, tá? Então, ou seja, a corrente elétrica convencional, ele não está levando em consideração a corrente elétrica real, tá? Então essa afirmação ela também é verdadeira. Lembra que a gente tem dois sentidos de corrente elétrica, a real e a convencional. A real é pelo movimento de cargas negativas e a convencional pelo movimento de cargas positivas. Então a 2 também é verdadeira. 3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. Não, isso é falso, tá? Não existe nada que tenha a velocidade maior ou igual à velocidade da luz. Beleza? Os elétrons, eles se movimentam no interior dos metais com determinada velocidade? Sim. É uma velocidade muito alta? É, mas está longe de ser a velocidade da luz. Então a afirmativa 3 é falsa. E a 4, o campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Verdadeiro, tá? Esse campo elétrico ele vai gerar uma diferença de potencial e essa diferença de potencial vai fazer com que as cargas elétricas se movimentem em um determinado circuito elétrico. Então, de acordo com essas alternativas, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Beleza? Pessoal, encerra aqui então essas nossas videoaulas, né, com essa parte de introdução à corrente elétrica. Né? Vou voltar futuramente com outras aulas, agora com mais aplicações matemáticas, né, falando sobre intensidade de corrente elétrica, mas isso vai ficar para umas próximas videoaulas, beleza? Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! You now